A paz do Senhor. Hoje nós vamos meditar em Isaías, capítulo 30, verso 15, que diz: Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. O profeta Isaías, ele profetizou no reino de Judá por aproximadamente 40 anos. E nesse período, o poderoso Império Assíria, ele ameaçava invadir a região. Os líderes de Judá buscavam alianças militares, principalmente com o reino do Egito, para se proteger dessa possível ameaça. Qual era o problema? O problema é que Deus já havia ordenado para o povo que confiasse nele e que ele não fizesse alianças políticas. Então todo o capítulo 30 que nós estamos vendo aqui faz parte da repreensão de Deus contra a confiança humana, contra a confiança que Judá tinha com o Egito. Então o capítulo 30 ele vai trazer alguns temas, alguns textos bem interessantes. Ao lermos do versículo 1 até o versículo 7, nós vemos Deus condenando a aliança que estava sendo feita com o Egito. No versículo 8 até o versículo 14, ele fala sobre a rebeldia espiritual de Israel. Aqui no versículo 15, é um convite de Deus para o arrependimento. E do versículo 18 até o versículo 26, nós vemos a promessa de misericórdia futura. Então nós vemos aqui Deus não só apenas mostrando qual é o verdadeiro caminho para a vitória, mas oferecendo essa oportunidade para o povo. Existem 3 palavras que são muito fortes nesse capítulo. A primeira palavra é converterdes. Aqui, converter significa voltar, se arrepender, retornar para Deus. É a mesma palavra utilizada para o arrependimento no Antigo Testamento. A segunda palavra é a palavra sossego, que significa descanso, quietude e cessar a agitação. A ideia aqui é parar de agir com a própria força. Depois a terceira palavra é confiança. Confiança, ela representa segurança, confiança firme, ela mostra dependência total de Deus. Então, o que Deus ele estava propondo para o povo de Israel, o povo de Judá, era o arrependimento, o descanso em Deus e a confiança. E o resultado disso, a salvação e a força espiritual. Só que o povo ele deu uma resposta para Deus. Ele falou: não quero. O problema não era a falta de promessa. Deus ele tinha prometido. O problema era a falta de obediência do povo. E aí nós vemos o que aconteceu. A força espiritual ela não nasce da agitação humana, mas ela só nasce quando confiamos em Deus. Deus ele mostra que a salvação vem primeiro pelo arrependimento. A força ela vem pela confiança em Deus. Então, sem isso você não vai conseguir viver a confiança de Deus. Então, nós temos 3 lições muito importantes que nós precisamos extrair de Isaías capítulo 30, verso 15. A primeira lição é sobre o arrependimento. Nós precisamos voltarmos para Deus quando nos afastamos dele. Precisamos aprender a ser humilde e reconhecer que estamos afastados de Deus e precisamos retornar para ele, assim como o filho pródigo voltou para a casa do pai. Aqui Deus está mostrando: arrependei-vos. Segunda lição, nós precisamos aprender a ter descanso em Deus. Nós não precisamos viver dominados pela ansiedade ou até mesmo pelo nosso controle. Pelo contrário, nós precisamos aceitar a soberania de Deus e aprender a confiar e saber que Deus ele tem o melhor para nossas vidas. E por fim, nós temos a confiança, que é crer que Deus é que sustenta nossas vidas. Quando nós colocamos isso em prática, viveremos o melhor de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Transforma-me, Senhor. Me ensina a viver o teu amor. Não quero me moldar ao mundo, não.
coração.